dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar ainda no capítulo 15, só que agora coesão anafórica e a parte 1. Como a coesão anafórica é uma matéria um pouquinho mais extensa, eu vou dividi-la em duas partes. A primeira vocês vão assistir hoje e a próxima na segunda-feira que vem. A teoria está nas páginas 22 a 26. Mas para nós entendermos a coesão anafórica, nós precisamos primeiro entender o que é coesão. Coesão é a harmonia, a conexão entre os elementos de um texto. Assim, tanto a referência a termos já citados ou que ainda serão citados, como também o uso de conectivos que demonstrem o encaminhamento das ideias no texto, mas, embora e, portanto, que vocês já aprenderam, nós podemos pensar a coesão como uma linha que costura o texto. Então, a coesão são as palavras que nós escolhemos para que o nosso texto fique bem escrito, que as pessoas consigam entender o texto. Quando eu falo para vocês assim, não repita a palavra, tenta usar um sinônimo, tenta tirar essa palavra, nós estamos trabalhando a coesão. Se eu pegar um texto, ao invés de ficar falando só o menino, o menino, o menino, eu trocar por garoto, ele, eu estou fazendo coesão, certo? Mas nós não estamos falando apenas de coesão, nós estamos falando de coesão anafórica. Então, o que é anafórico? Olha lá, anafórico, que retoma uma ideia anteriormente mencionada. Geralmente se refere ao termo que retoma uma ideia anterior ou faz referência ao que já foi dito. É o que eu acabei de falar. Quando você fala uma coisa e depois você se refere a essa coisa usando um pronome, usando um sinônimo, você está fazendo uma coesão anafórica. É uma referência para trás, é uma referência ao que já foi dito anteriormente, certo? E para alguns elementos que nós usamos muito para referência anafórica são os pronomes. Para isso, nós vamos estudar alguns deles. O que são pronomes? Pro em lugar de. Então, pronome é toda palavra que substitui ou pode substituir um substantivo. Exemplo 1. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Olha como fica se eu substituir. Onde está o livro? Alguém o viu? Ele estava aqui. Olha lá, o e o ele são pronomes. No caso, são pronomes pessoais. E o que são pronomes pessoais? Pronomes pessoais são chamados por esse nome porque eles substituem a pessoa de quem nós falamos. Então, nós temos 6 pronomes pessoais. Nós temos 3 no singular e 3 no plural. No singular, nós temos o eu, o tu, o ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Esses pronomes são sempre sujeito, eles sempre conjugam o verbo eu como, eu durmo, tu fostes, ele irá. Então, ele é sujeito por causa disso. Mas nós temos outro pronome pessoal, que é são os pronomes pessoais oblíquos. Esses pronomes, eles servem de objeto para o verbo. Então, os pronomes do caso oblíquo, para cada reto nós temos os oblíquos. Eu, então, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, se, o, a, lhe, si, consigo. Nós, nos e conosco. Vós, vos e convosco. Eles, si, os, as, lhes, se e consigo. Estes pronomes aqui sempre vão aparecer depois do verbo ou como objeto dele. Ele comprou o livro. Ele o comprou. O que é o o? É o livro, que é um objeto do verbo, certo? Então, estes pronomes não conjugam verbo. Por isso que nós não falamos para mim fazer, porque mim não conjuga verbo. Olha o mim aqui.
Por isso que o correto é dizer para eu fazer, certo? Certo, pessoal? E para a aula online, vocês vão realizar os exercícios de 1 a 3 nas páginas 26 e 27. Não precisa passar para frente, porque os outros exercícios são referentes a outros tipos de pronome que nós vamos trabalhar na aula de segunda-feira. Até mais, pessoal!